Havendo o quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 73ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, segundo período da 15ª legislatura. Solicitamos a segunda secretária para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata de número 4.807. Ata da 72ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, segundo período da 15ª legislatura. Aos 3 dias do mês de novembro de 2008, sob a presidência do vereador Arnaldo Moraes, reuniram-se 12 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. A presidência abriu espaço na forma regimental para a apresentação de emendas ao projeto de lei número 66 de 2008, que trata do orçamento do município de 2009. Foram deferidas as indicações de números 342 e 343 de 2008. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Requerimento número 84 de 2008. Arquivado pelo autor com a vênia do plenário. Grande expediente. Cristina abriu mão. Usaram o horário Eloy e Jacinto com a vênia do vereador Tony. Pequeno expediente. Não houve manifestações que requeressem a vênia da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 19h10, lavrando-se essa ata, sala das sessões, em 3 de novembro de 2008. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Leitura do livro dos Salmos, Salmo 90. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filho de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce, vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Amém. Solicitamos a primeira secretária para que faça a leitura do expediente, proposições e indicações que deram entrada na casa. Lages Previ, ofício número 323 de 2008. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a cópia dos balancetes deste Instituto, sendo os mesmos referentes aos meses de agosto e setembro do ano de 2008, sendo que tínhamos para o momento, firmamo-nos atenciosamente Nelton Silveira Júnior, presidente. Indicação número 344 de 2008. Determinar a secretaria competente no sentido de efetuar reparos no calçamento das ruas Marechal Deodoro, Centro, João José Godinho, bairro Frei Rogério, e Luiz Bottini, Vila Comboni. Autoria do vereador Eloy Bassim. Indicação número 345 de 2008. Determinar a secretaria competente no sentido de efetuar os serviços de patrulhamento e cascalhamento das ruas não pavimentadas dos bairros Frei Rogério e Vila Maria. Vereador Eloy Bassim. Indicação número 346 de 2008. Determinar a secretaria competente estudos de viabilidade no sentido de implantar uma unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Santa Mônica, para que venha atender a região da Cidade Alta. Vereador Betinho. Indicação número 347 de 2008. Determinar a secretaria competente efetuar revitalização ou reforma da Praça Joca Neves, incluindo construção de uma nova e moderna concha acústica, pois a atual já está defasada, colocação de novos bancos, que devem ser fixados no solo, arborização da praça e implantação de um sistema moderno de iluminação. Autoria do vereador Pastor Mendes. Senhores vereadores, quiserem justificar suas indicações, vereador Betinho. Ausente. Vereador Eloy. Dispensa. Vereador Pastor Mendes. Ausente. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a primeira secretária para que faça a leitura das matérias que constam da pauta.
Projeto de Lei Complementar número 13 de 2008. Altera a redação do artigo 15 da Lei Complementar número 148 de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o processo administrativo tributário e cria o Conselho Municipal de Contribuintes. A autoria do Executivo teve parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças. Em discussão, o projeto de lei complementar número 13, 2008. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que concordam com o projeto de lei complementar número 13, 2008, que altera a redação do artigo 15º da Lei Complementar número 148, de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o processo administrativo tributário e cria o Conselho Municipal de Contribuintes, e sua redação final permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei número 65 de 2008. Autoriza permutar área de terras ocupada pelo município para a construção de logradouros públicos por outras de propriedade do município. De autoria do Executivo, teve parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças. Pela ordem, vereador Jacinto Betti. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que coloque isso a julgamento do plenário, o pedido de vista a este projeto. Este projeto, senhor presidente, de permuta diária, segundo nos chegou a lembrança, exatamente naquela área em que o vereador Tony Duarte denunciou nesta casa, e nós tivemos um debate, inclusive, dizendo que a prefeitura ia botar os tratores em cima de uma casa que as crianças não dormiam. E eu fui de perto ver este problema. E a denúncia que existe acerca desta permuta é de que existe uma construção e uma rua planejada antigamente. Se construiu uma rua, em cima de uma rua, ou seja, construiu no terreno errado, ou com interesse, ou por erro. E agora está se fazendo a permuta. Então, eu gostaria de pedir vistas para que eu vá ao registro de imóveis para ver se exatamente houve esse erro do CEPLAN em autorizar a construção em uma rua projetada, que é a Rua Sergipe. Coloco em apreciação dos senhores vereadores o pedido do vereador Jacinto Betti de vistas ao projeto de lei número 65, 2008. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 85 de 2008. A mesa diretora desta Casa Legislativa. Realização de sessão especial em data a ser marcada, juntamente com as autoridades competentes, para debater sobre dependência química, álcool e drogas e moradores de rua. Autoria do vereador Eloy Bassim. Em discussão, o requerimento número 85, 2008. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que concordam com o requerimento número 85, 2008, permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Jacinto Betti. Por até 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ocupo nesta noite, senhor presidente, este microfone e esta tribuna para iniciar um questionamento que eu não o fiz porque poderiam os de má vontade dizendo que eu estava legislando em causa própria. E como nós estamos em final de mandato e nós não retornaremos a esta casa, eu me acho com autoridade, ou pelo menos pelo zelo legislativo, porque até então eu não vi nenhum colega de parlamento fazer
esta Casa se sobrepor ao Executivo na questão de cumprimento de uma lei federal e uma lei criada por nós. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei 10.819, de dezembro de 2003, determinou, no seu artigo 1º, que os depósitos judiciais em dinheiro referentes a tributos e seus acessórios de competência dos municípios, inclusive os inscritos em dívida ativa, serão efetuados a partir da data da publicação desta lei em instituição financeira oficial da União ou do Estado a que pertence o município, mediante a utilização de instrumento que identifique sua natureza tributária. O que seria isto, senhor presidente e senhores vereadores? De que toda a cobrança de execução fiscal a partir desta lei teria que ser depositada em uma conta específica. E aqui no município de Lages, ela está depositada assim, em uma conta do BESC, e que nós iremos requerer para a semana um extrato desta conta, do BESC desta conta, para nós chegarmos aos números exatos das cobranças judiciais. Nesta mesma lei, senhor presidente, ela diz, no seu artigo 3º, o seguinte: os recursos repassados na forma desta lei aos municípios, ressalvados os destinatários ao fundo de reserva, que trata o parágrafo 1º do artigo 1º, serão aplicados exclusivamente no pagamento: 1. De precatórios judiciais de qualquer natureza. 2. Da dívida fundada do município. Senhor presidente, do resultado do recebimento dos precatórios ou das cobranças judiciais, 30% deveriam ficar num fundo de reserva para, na eventualidade daquele em que o município executou e recolheu a totalidade do seu débito, e num posterior julgamento, lhe for atribuído o ressarcimento disto, seria esses 30% que cobririam a devolução do devedor. E os 70%, senhor presidente, senhores vereadores, são aqueles que seriam utilizados para pagamento de precatórios judiciais ou a dívida fundada do município. Ocorre que Lages fez um acordo na Justiça, na minha opinião, na minha leiga opinião, burlando a lei federal, em que, para os precatórios, o município depositaria R$40 mil mensalmente. Se nós temos, senhor presidente, segundo levantamentos pela imprensa, eu não me recordo em que período, há aproximadamente 15 milhões de dívidas de precatórios no município, e cujo juro é de 12% ao ano, nós temos um acúmulo de R$110 mil por mês, se depositar unicamente 40 mil por mês. É uma bola de neve que não vai se acabar mais. Segundo, também recebemos denúncias, e nós vamos confirmar através do requerimento dos extratos desta conta bancária, destes depósitos, de que até agora a Justiça já liberou para o município de Lages aproximadamente R$10 milhões. Se desses R$10 milhões fosse utilizado os 70% para pagamentos de precatórios, nós já teríamos praticamente anulado 50% das dívidas de precatórios. E não está sendo feito este pagamento, senhor presidente. Portanto, nós procuramos no orçamento, e segundo nos informaram, não existe no orçamento 2009 item específico com verba orçamentária para quitação e pagamento de precatórios. E na própria lei, senhor presidente, da Lei 10.819, ela diz
que, se não houver o item orçamentário, poderá ser utilizado em outros pagamentos. Se não, vejamos, no artigo 3º, parágrafo único, diz o seguinte: na hipótese de previsão na Lei Orçamentária Municipal de dotações suficientes para o pagamento da totalidade das despesas referidas no inciso 1 e 2, que seriam os precatórios e a dívida fundada, exigíveis no exercício, o valor excedente do repasse de que trata o CAPT poderá ser utilizado para a realização de despesas de capital. Portanto, se no orçamento de 2009 não vir item orçamentário para pagamento de precatório, o município poderá utilizar para outros pagamentos de despesa de capital. E os de precatórios ficarão sujeitos somente àqueles pagamentos ou àquele acúmulo de R$40 mil por mês. Portanto, cabe-me verificar isso e criar um item orçamentário para pagamentos de precatório, porque o que existe no orçamento é o item orçamentário em que engloba, poderá ser englobado, precatórios, indenizações trabalhistas e outras querelas que não cumprem o que determina a Lei 10.819. Portanto, senhor presidente, nós iremos verificar duas coisas. E esta Lei 10.819 está corroborada por uma lei complementar aprovada por esta Casa em 2005. Exatamente cópia e adaptação à lei federal, em que os 70% resultado dos depósitos judiciais deverão ser utilizados para o pagamento de dívida fundada ou especificamente para precatórios judiciais. Portanto, este é o cuidado que nós teremos, senhor presidente, de primeiro observarmos o item orçamentário no orçamento de 2009 para embutirmos ou incluirmos um item específico para pagamento de precatórios, porque se não houver, o município não pagará somente aqueles R$40 mil por mês. E segundo, nós iremos requerer ao Executivo para que nós possamos tomar conhecimento dos extratos da movimentação desta conta desde a sua implantação. Senhor presidente, era o que constava nesta noite. Muito obrigado. Como segundo orador no grande expediente, vereador Willy Brum Filho. Por até 20 minutos com a parte, vereador. Quero cumprimentar, como disse o vereador Jacinto, cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário. E achar, senhor presidente, um assunto que eu acho que é de interesse da nossa cidade e de todos dessa Casa Legislativa. Mas antes de começar a minha fala, gostaria de passar um pouco do meu tempo ao vereador Tony. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Willy. Senhor presidente, senhores vereadores, dando prosseguimento na fala do vereador Jacinto, dizer que, vereador Jacinto, é preciso rever esse orçamento, haja vista que tem pessoas e tem alguns empresários que estão há longo tempo na fila de espera em busca de um parcelamento dos precatórios. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que mora lá no bairro da Várzea, que a esposa dele sofreu um acidente na Kombi da prefeitura, isso há cerca de 9 anos, e tramitando na justiça, essa pessoa ganhou a indenização e faz 3 anos que está em precatórios e ele não consegue receber nada. É uma verba indenizatória, alimentícia, inclusive, e ele não tem nenhuma previsão de quando vai receber esse valor. Vereador Jacinto, se eu entendi bem, Vossa Excelência comentou que são 15 milhões de reais em precatórios, corrigido 1%, seria 150 mil reais. E se a prefeitura paga 40 mil reais, você imagina o montante
que vai acumulando durante o período, se não utilizar, se não aplicar os recursos realmente em cima desses precatórios. Eu só fiz uma referência, que não consegui fazer uma parte, para comentar a respeito dessa situação que eu conheço e também rever essa questão do orçamento, porque não dá de deixar pagar os precatórios, haja vista o prazo, o tempo que faz que alguns credores estão esperando por parte da Prefeitura. Obrigado, vereador Vili. Obrigado, vereador. Eu gostaria, então, de passar aquilo que me traz nessa noite, falando um pouco sobre a parte cultural e o nosso acervo nos nossos museus. A vereadora Mayra, que também conhece essa área, que militou muito como secretária, vai entender o que eu estou falando. Fiz um rápido apanhado, juntamente com a nossa assessora de imprensa, a Keltrin, a quem eu agradeço já a pesquisa efetuada, e verificamos, senhor presidente, senhores vereadores, que em dezembro de 2007, nós não tínhamos finais de semana com alternativas culturais em nossa cidade. Vejam bem que, na contramão dos grandes centros do país, até mesmo do nosso estado, como Florianópolis, Joinville e Curitibanos, que tem um Museu do Contestado, no final de semana, que seria talvez o horário mais propício a serem visitados os museus e os acervos, o nosso museu fica fechado, e é uma coisa inédita também, que o espaço cultural REC, que essa casa muitas vezes repassou verbas para manutenção, só abre mediante agendamento. E isso em dezembro do ano passado. E o Memorial Nereu Ramos, é claro, funciona todo dia até às 18h30. Mas como funcionam esse acervo histórico em outras cidades? Em Curitibanos, o Museu Histórico do Contestado funciona de terça a domingo, das 9 às 18 horas, fechando às segundas-feiras, como é de praxe em todas as grandes cidades e aonde nós conseguimos ter acesso, que na segunda-feira é o dia que os museus ficam fechados. Agora, a minha maior preocupação, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora Mayra, é na notícia vinculada nesse mês com a possibilidade do Museu Tiago de Castro fechar as suas portas, ou então nós perdermos um grande acervo que nós temos lá. Por exemplo, no dia 16 de outubro, foi vinculado que as pesquisas ao acervo foram suspensas, mediante essa medida visando preservar os documentos que estão se deteriorando em função dos problemas financeiros do Museu Tiago de Castro. O Museu Tiago de Castro, na mesma matéria, diz que é referência em pesquisa em Santa Catarina, contando com aproximadamente, senhores vereadores e pessoas que nos assistem, com 45 mil itens que resgatam a história de Lages dos municípios vizinhos. Destes, pelo menos 8 mil são documentos manuscritos dos séculos 18, 19 e 20. E no Museu Tiago de Castro, nós temos a cópia da ata da fundação do município de Lages. Então, o que eu quero dizer com isso, senhor presidente e senhores vereadores? Como já diziam os grandes pensadores, feliz é o povo que tem memória. E, constantemente, quando qualquer pessoa viaja para outros municípios ou para outros países, verifica, senhores vereadores, o quanto é importante esse acervo histórico para a nossa juventude. O quanto nós vemos crianças, junto com as suas professoras, indo aos museus, sentando na frente de uma determinada estátua, de um determinado bem, conhecendo a história. Quem gosta um pouco da história de Lages, que já leu O Continente das Lages, vê o quanto é rica a nossa história.
Quem consegue saber que muitas vezes o porquê que nós lajanos somos chamados de boi de botas, e na grande maioria das vezes ficamos brabos por sermos chamados de bois de bota, e quem conhece a história sabe que esse talvez seja um motivo de nos orgulharmos de sermos chamados de bois de bota, né? Porque foi graças ao empenho e à força dos descidos dos campos da serra que conseguiram desatolar os canhões lá em Laguna. Então, o quanto é importante para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações vindouras, a manutenção desse arquivo. E eu não tenho dúvida nenhuma que, e por isso trouxe essa matéria nessa noite, para que nós possamos refletir a respeito. Eu não tenho dúvida nenhuma que é dever do poder público municipal, mas não tenho dúvida com total certeza que o que estou falando é uma grande verdade. O poder público municipal tem o dever de ajudar, e ajudar muito, o Museu Thiago de Castro, talvez fazendo toda a sua manutenção, já que a nossa receita ela não é pequena. Verificamos que o ano que vem ela subiu quase 20%, vai para 226 milhões de reais. Não é possível que nós não tenhamos um pouco de cuidado com a nossa história. Nós tínhamos o museu no local inapropriado, né, embora fosse também uma casa antiga ali na Correia Pinto, na Hercílio Luz, passou para um local apropriado, que é onde hoje está realmente o museu. Acho que o local é totalmente apropriado. Diria mais que talvez tenha que se tirar a Fundação Cultural dali para que pudesse ampliar o museu, para que ficasse aquele prédio histórico somente como museu, mas eu acho que é dever do nosso poder público fazer isso, e no final eu volto a comentar alguma coisa. Pois não, vereadora Mayra? Vereador Ville, obrigado por esse espaço. O que Vossa Excelência traz é muito importante. Nós tivemos a oportunidade, principalmente a honra, de conviver com e viver dentro daquele espaço do museu. As pessoas precisam entender que a importância do museu não se resume à visitação de escolas, ao lazer dos lagianos ou dos visitantes. Ele traz e guarda um acervo fundamental para que nós tenhamos embasamento na nossa história. Porque nós passamos, as pessoas passam, mas nós precisamos da documentação bem guardada. Uma grande luta, e uma luta que deve ser de todos, inclusive do próximo prefeito, é a questão do Arquivo Público Municipal. Lages é das poucas cidades deste porte que ainda não conta com o Arquivo Público Municipal. Falando somente do Museu Thiago de Castro, e eu tive a oportunidade de conviver com o senhor Danilo, nós devemos lembrar que ele é um acervo particular. Nem todos concordam que isso é correto, e eu falo principalmente da questão dos acervos de documentação. Mas o que ocorreu, e isso há décadas passadas, é que, por falta de interesse de um órgão público ou de alguma entidade com esse fim, uma pessoa, a pessoa do seu Danilo, acabou sendo a quem mandou-se todos os documentos. Constam do acervo daquele museu o primeiro jornal da Serra Catarinense, documentos, inclusive, do município, que são propriedades da Câmara de Vereadores. Eu sei que isso já foi discutido aqui. A questão é que estão bem guardados. Com o passar dos anos, não só foi trocado a localização, como eles estão acondicionados em armários, em containers próprios para isso. Existe, pelo menos existia, na época que Raimundo Colombo era prefeito, toda uma condição de funcionários e estagiários que atendiam o museu, mas nós precisamos entender que, sempre e cada vez mais, a manutenção de objetos, e principalmente de documentos antigos, é muito caro. E talvez isso não pareça muito simpático à comunidade, mas é fundamental, é responsabilidade do poder público, de uma forma ou de outra, promover a condição e a boa condição deste material. A questão da visitação à documentação é uma questão muito séria, porque é uma das obrigações do museu estar à disposição. Mas acredito que, se foi cancelado, vereador Ville, é porque não há condições
de se fazer o manuseamento desse material sem que haja problemas para ele. Acredito que existem verbas estaduais que podem ser, a quem podemos recorrer. Acredito que o município tem condições, sim, de assumir este gasto, esse custo a mais. E existe, quem sabe, até a questão de nós começarmos a estudar o tombamento deste acervo. Não para tirar dos proprietários, mas para que a gente possa ter, por força de lei, a manutenção dessa documentação como está, da forma que está, acabando assim com fofocas e conversas de que iriam se vender acervo, que peças de acervo já haviam sumido porque teriam sido vendidas, porque existem muitos e muitos documentos e objetos de grande valor e que são muito cobiçados por uma certa comunidade ligada a museus e a esses objetos. Eu acredito que nós precisamos, sim, acho importante essa comissão ter sido feita, que a gente leu também pelo jornal, gostaríamos muito de dar nossa contribuição, mas, vereador Ville, principalmente, quem não respeita a sua história, quem não respeita seu passado, dificilmente vai ter um futuro a que possa se orgulhar. É muito importante que as pessoas entendam que as obras não precisam ser só na rua, não precisam ser só para o prazer dos olhos. A gente precisa, sim, ter a responsabilidade que o governo acaba daqui 4 anos, mas a história tem que se perpetuar por muitos e muitos anos. Parabéns e muito obrigado pelo espaço. Obrigado, vereadora Mayra. Vereador Jacinto, lhe ouço com muito prazer. Vereador Ville, obrigado pelo espaço. Com relação a este problema, tanto Vossa Excelência como vereadora Mayra estão cobertos de razão. O povo que não preserva a sua memória não tem história, ou vice-versa. Se ele é um museu particular, nós temos 2 caminhos. Ou o executivo faz tratativas de que esta família faça uma doação para o acervo municipal, para que o município mantenha este museu, ou também poderá o município comprar esta propriedade privada, que é o museu, em que a única história, a única memória que nós temos perfeita da nossa história é exatamente o Museu Manuel Tiago de Castro. A duras penas, o falecido Danilo manteve. Nós aqui nessa casa tivemos várias encrencas por causa da manutenção daquele museu, então tem que ser respeitado. A família Tiago de Castro é que tem que tomar uma decisão. Ou faz uma doação para o município, e o município mantém este acervo, essa história, esta memória, ou o município propõe a compra deste objeto particular, que é o museu no todo. O que nós não podemos deixar é acontecer a perda deste capital que nós temos através do Museu Manuel Tiago de Castro. Portanto, está coberto de razão Vossa Excelência quando traz esse problema, e esta casa tem esta obrigação de alertar o Executivo para que tome a providência. Ou tome como doação, ou faça proposta para comprar este objeto chamado Museu Manuel Tiago de Castro, logicamente com a concordância da família Manuel Tiago de Castro. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, vereador Jacinto e senhores vereadores, foi essa a ideia que me trouxe quando fizemos a pesquisa para que pudéssemos verificar a situação que está isso, e preocupou-nos em verificar que há pesquisas em acervos estão sendo suspensas e que há uma certa... eu não digo que não há um descuido, o problema é que o cuidado, como bem disse a vereadora Mayra, é um negócio muito complexo, muito complicado. São pessoas que têm que ter um alto grau de entendimento a respeito de como conservar essas peças. A gente muitas vezes vê filmes, e acaba sendo isso mesmo, que tem alguns acervos desses papéis que tem que ser guardados sem, como é que a gente chama, sem ar, né? Para que eles possam ser melhor conservados. Então, é claro que isso dá um dispêndio grande, e a gente concorda com isso. Mas eu acho que nós temos que fazemos parte do Poder Legislativo, que cuidamos da nossa história, como bem disse a vereadora Mayra, que queremos ter um futuro para nossas famílias, para nossos filhos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos a obrigação de zelar por esse acervo.
Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui a ideia de nós fazermos uma moção ao Executivo, uma moção legislativa para o Executivo Municipal, para que nós possamos dar encaminhamento a essa tratativa e verificar o que pode ser feito para que o município possa ajudar bem mais, ou até, como disse o vereador Jacinto, talvez comprar ou deixar isso como patrimônio público, para que nós possamos ter aquele acervo preservado. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Tony Duarte. O vereador Tony Duarte está ausente do plenário. Vereador Vili Brum Filho. Vereador Arnaldo. Dispensa. Vereador Áureo Arruda. Ausente do plenário. Vereador Betinho. Dispensa. Vereadora Cristina Subtil. Dispensa. Vereador Eloy Bacim. Por até 5 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais pessoas presentes, vejo aqui alguns presidentes de bairro, faz presente, cumprimentá-los pela presença. Vereador Vili, eu prestei atentamente o vosso discurso e tenho certeza absoluta que, de maneira nenhuma, a Prefeitura de Lages vai deixar que esse acervo tão importante, que é o Manuel Thiago de Castro, vá acabar dessa forma. Vereador Pacheco, nós temos certeza que a história de Lages não vai embora, porque o prefeito está atento e tenho certeza de que alguma coisa vai acontecer. Se for preciso a Prefeitura assumir, eu tenho a certeza que vai assumir, porque não vai deixar uma história tão bonita ir embora. Eu ontem, assistindo à noite o debate no Senado, e um senador que eu admiro muito, Paulo Paim, gaúcho, do PT, que tem um projeto muito importante, alguns projetos, mas entre todos os projetos, que são quase 100, que circulam nas comissões do Senado, é a questão da aposentadoria. É um projeto importante, eu tenho certeza que os senadores jamais vão votar contra e vão deixar de votar, porque hoje, um aposentado que se aposenta com um X salário mínimo, em 4, 5 anos ele está ganhando praticamente 1 ou 2 salários e está passando dificuldade. Então, esse projeto está nas comissões. Assisti atentamente ontem o debate de alguns senadores que são favoráveis à questão de que o aumento do salário em cima do aposentado seja o mesmo do mínimo e aquela questão da expectativa de vida também caia, porque hoje uma pessoa paga 35, 40 anos e só se aposenta com a miséria. Então, vamos torcer que os nossos senadores, que o nosso senador Raimundo Colombo, enfim, com os 81 senadores, vote essa matéria que há muito tempo se arrasta, que está praticamente hoje vencido as discussões e está na hora de ser votado, e tenho certeza que com isso quem vai ganhar é o povo. Quem não conhece um aposentado que se aposentou com 10 salários mínimos e que hoje, 3, 4, 5 anos depois, está ganhando 3, 4 salários. E nós sabemos que o INSS arrecada muito e tem muito dinheiro para poder pagar aquelas pessoas que merecem. Então, vamos torcer que os senadores sejam felizes e que votem essa matéria, que é muito importante para resolver o problema do aposentado. Na noite de ontem, votamos um requerimento, foi feito alguns ajustes e foi votado hoje, no qual agradeço, senhores vereadores, para que a gente discuta uma questão importante e da forma que foi feito hoje o requerimento para debater a questão da dependência química, álcool, drogas e moradores de rua. E se assim essa casa permitir, nós conclamamos, então, para que dia 11, na próxima terça-feira, seja feita essa sessão especial para debater um assunto que eu tenho certeza que todos os senhores vereadores concordam que é um assunto importante para a gente achar uma solução de vez, se é possível, a Prefeitura, do jeito que está trabalhando, na Casa da Passagem, que é um projeto importante que foi votado nessa casa. Se a Polícia Militar pode auxiliar. Enfim, se todos os órgãos competentes podem auxiliar para que a gente amenize o sofrimento das pessoas que ficam muitas vezes na rua, embaixo de barraca, e a gente não sabe dizer para a população realmente qual a forma para amenizar o sofrimento das pessoas. Então, senhor presidente, assim eu peço que o dia 11 seja feita essa sessão especial para debater esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Coloco em apreciação dos senhores vereadores a solicitação do vereador Eloy para o dia 11, a sessão especial que trata do requerimento. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo orador inscrito, vereador Jacinto Bede.
Ausente do plenário, vereadora Mayra Seron. Vereadora Mayra dispensa, vereador Pastor Mendes. Vereador Pastor dispensa, vereador Pinheiro. Dispensa, vereador Sargento Pacheco. Por até 5 minutos com a parte, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, plateia, telespectadores. Dona Iolita, presidente do bairro Habitação, seja bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Bairro Habitação, bairro agraciado com muitas obras, graças a Deus, com o empenho do nosso executivo, doutor Renato Nunes de Oliveira, que levou, além da reforma do Colégio Mutirão, as calçadas para Álvaro Neri dos Santos, a reforma no vestiário, a Academia da Terceira Idade, e agora o presidente, aliás, um dos membros da diretoria, o seu Lima também, que faz um grande trabalho, está fazendo uma cancha de bocha. Então é muito interessante o desenvolvimento daquele bairro, já que as pessoas são comprometidas com aquele bairro. É por isso que as coisas acontecem, quando há o comprometimento. Eu ajudei muito, fiz muito, mas mesmo não tendo mandato, vou continuar de braços abertos, sempre à disposição. A senhora sabe onde eu moro, a minha casa. Nós estamos lá para fazer o melhor pela nossa cidade e nós queremos o melhor para aquela região. E se eu ganhar algum cargo que eu não sei, mesmo se eu não ganhar, eu estarei à disposição, que o doutor Renato nos ouve muito bem. E por ter nos ouvido é que saiu muita coisa boa lá. E vai sair muito mais, se Deus quiser, já que ele conseguiu se manter no cargo de prefeito devido ao seu grande trabalho que fez. Ontem, ouvindo a Voz do Brasil, que eu gosto muito de ouvir, e tem um projeto de lei no Congresso Nacional interessantíssimo, que é uma das ideias que eu tinha, mas eu não estou lá, né? Mas quem está lá teve essa grande ideia de todo o recruta, quando ele vai servir o Exército, seu primeiro ano, ele saia de lá com um curso profissionalizante, que é o mais interessante, para acabar com aquela modalidade que existia antigamente, que tem o período base, são 3 meses, então somente, e o resto do ano, até ele dar baixa, ele ficava ocioso. Tomara que esse projeto passe o mais rápido possível, para que nossos jovens saiam de lá já com curso profissionalizante, e na idade de 19 anos, é uma idade onde a pessoa já necessita do serviço desde os 12, 13 anos. Mas criaram o Estatuto da Criança e Adolescência, aí que para mim, eu mesmo sendo formado em Direito, não concordo até hoje, que eu vim de uma outra cultura familiar, que comecei a trabalhar com 7 anos. Mas criaram um aí que proíbe o adolescente de trabalhar, e às vezes famílias de baixa renda passam necessidade, já porque não tem essa possibilidade dos filhos trabalharem. Hoje também está ocorrendo uma eleição nos Estados Unidos que é de suma importância para o mundo, e principalmente porque, se Deus quiser, e os homens, e os americanos também o quiserem, vai ter pela primeira vez um presidente negro, quebrando com o paradigma que existe, que a pessoa tem a sua qualidade pela cor ou pelo berço, que não é verdade. O cidadão tem a sua qualidade pela sua formação familiar e pela construção do seu conhecimento. E Barack Obama, para mim, como uma pessoa vindo de baixo, batalhador também, quero que ele seja o vencedor e que ele dê oportunidade para muitos países se desenvolverem, dar essa possibilidade para que os outros tenham a mesma oportunidade. Já que aqueles muito branquinhos, vereador Eloy, que representam o outro candidato, John McCain, que querem continuar com aquele liberalismo americano, que infelizmente não permite o desenvolvimento de outros municípios, a não ser o dele, aliás, países a não ser o dele, que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, que os outros não têm a possibilidade de desenvolverem, e querem que todos os outros fiquem na questão de terceiro mundo. Então, o meu apoio, claro que eu não estou lá e não sou americano, não posso votar, mas vou rezar, já rezei de manhã, para que o mundo comece a modificar e que venha um presidente negro e com a consciência que ele tem, com o seu conhecimento, que possamos desenvolver um mundo melhor.
Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa contribuição, porque nós queremos o melhor para a nossa cidade, e Deus permitiu que o doutor Renato chegasse e vai dar continuidade. Há muitas obras que nós temos lá na habitação por fazer, mesmo sem mandato de vereador, mas comprometido como cidadão que somos daquela região. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, agradecendo a presença do público em nosso plenário, encerramos a presente sessão, convocando seus vereadores para a próxima segunda-feira, às 18 horas, no plenário da nossa casa.